cascas de demônio, certas situações, elas saem através de jejum e de oração. É através de jejum e oração. Tem coisa que sua vida não rompe, cai pro jejum e por oração. Não tem coisa que não é médico, tem coisa que não é psicólogo, tem coisa que não é remédio. Tem gente entupindo a vida de remédio, entupindo a vida de remédio faixa preta, remédio para dormir. Gente, a Bíblia fala que em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo 4:8. Salmo capítulo 4, versículo 8. É promessa que você vai ter um sono tranquilo, um sono seguro. Entendeu? Então, a maioria das vezes, 50% das vezes que você vê que entra ano, sai ano, 50% das vezes, coisas que não rompe é espiritual. Então Jesus, ele ensina na Bíblia também, ele ensina na palavra que certas cascas de demônios, certas coisas que estão acontecendo na sua vida só vai sair através de jejum e através de oração. Então não adianta a gente querer forçar. Não vai ser médico, não vai ser mão de pastor, não vai ser oração de oração no YouTube, não vai ser palestra, não vai ser pregação, não vai ser ninguém. Tem coisa na sua vida que é só você e Deus na oração. Tem coisa que vai ser só você e Deus na oração. Se vocês não... Aí a Thaís perguntou algo muito importante. Como saber que é espiritual? Entendeu? É quando você está vendo que o negócio não rompe. Né? Nossa, mas passa ano, sai ano, o negócio está aqui. Então tinha pessoas que Jesus ele curava e falava assim, vai e não peques mais. Ele não falava assim, vai e para de comer carne de porco. Vai e para de fazer isso. Não, ele fala, vai e não peques mais. Por quê? Por ser espiritual, o que está trazendo essa situação é o pecado. Então tem coisas na sua vida, 50% de doença, 50% de situação é espiritual. Então, no livro de Marcos, a gente está lendo o livro de Marcos em relação a esses milagres, né? Tanto quanto espiritual, Jesus ele vinha, ele curava a pessoa, em vez dele ele pôr a mão na enfermidade, ele expulsava um demônio, que tem demônio que traz surdez, tem espíritos que traz surdez, tem espírito que traz cegueira, tem espíritos, irmão, que traz dores, o médico não consegue encontrar, o médico não consegue ver onde está isso, o médico não consegue olhar onde está essa situação, o médico não consegue encontrar nada. Entra exame, passa exame, entra com exame, sai com exame, você gasta dinheiro, gasta, o médico não acha nada. Por quê? É espírito que traz a manifestação, a doença. Tem coisa na sua vida, aí você fala assim, eu fui em tal lugar, eu fiz um negócio lá e saiu. Não sai, irmãos, só transporta para o outro lado. Eu falo assim, tem pessoas que buscam outros meios, né? De cura, umas curas meio loucas, né? Umas curas meio que... Eu lembro da minha tia, vou contar mais um testemunho, tá, Issa Rocha? Da minha família. Eu lembro da minha tia foi num tal de João de Deus. Você já viu falar no tal de João de Deus, tá, Issa Rocha? Na época aí, o João de Deus aí, tinha um tal de João de Deus aí, você lembra? Você lembra mais ou menos do tal de João de Deus? Ela foi nesse tal de João de Deus. Irmão. E aí ela foi lá, o cara manifestou um negócio lá, manifesta um demônio lá, não é tão depois viu o escândalo que o cara era, né? Aí ela chegou em casa, claro que o cara mete o dedo lá, faz uns trem estranhos lá. Aí quando ela chegou em casa sem essa dor, entendeu? Que ela tinha, mas na verdade tinha passado para outro lugar, entendeu? O diabo não tem o poder de curar. Demônios não têm o poder de curar. Eles têm o poder de transportar a dor para outro lugar. É tipo um benzendeiro. O João de Deus ficou famoso no Brasil aí. Entendeu? Então o diabo ele não tem o poder de cura. O diabo tem o poder de camuflar. Ele camufla
a sua doença. Aí você acha que ele curou. Ele não curou. Ele não cura. O diabo não cura. O inimigo ele não cura. O diabo ele só pode camuflar. Ele só pode camuflar o seu problema. Ele só camufla. O que é camuflar o seu problema? Ah, você tem uma depressão, você tem opressão. O que você precisa para camuflar o problema? Vou fazer compra. Isso é espiritual. Quando você acha que você tem que fazer compra e você tem que ter algo para ser feliz, isso é espiritual. Quando você acha, eu tenho que comprar essa bolsa, eu tenho que comprar esse carro, quando eu tiver essa casa, eu estou feliz. Você não vai estar feliz nunca. Isso que você está sentindo, isso é uma manifestação espiritual. Entendeu? Isso é uma manifestação espiritual. Quando você está procurando demais um material para se encher, quando você está procurando demais o material para encher um vazio, isso é espiritual. Isso é um inimigo agindo na sua vida. Não estou falando que você não deve ter um carro bom, uma casa boa, um relógio bom, bolsa boa. Estou falando que você não deve ter uma roupa boa, né? Você pode ter Gucci, Louis Vuitton, você pode ter o que você quiser. Você pode ter Prada, né? As melhores marcas do mundo aí você pode ter. Deus não é contra isso não, irmão. Vocês podem ter à vontade. Mas que isso não venha a ser algo que você tem que ter para preencher um vazio. Entendeu? Então as pessoas, você quer ver, Thaís, quando o problema é espiritual? É quando você precisa de coisas materiais para tipo assim, para satisfazer algo que você acha que vai mudar a sua vida. Então tem gente que faz isso, em vez de ir para Deus, né, elas buscam pessoas, porque é o meio mais rápido, né? Igual eu falei ontem, né? A gente comentou ontem, você não buscar pessoas para em primeiro lugar. Primeiro você busca Deus, deixa Deus agir na situação. Então a minha tia foi nesse João de Deus aí, e na verdade ela achou que tinha sido curada, mas não foi. Ela só transportou a doença para outro lugar e camuflou. Entendeu? O inimigo ele tem um poder de camuflar. Entendeu? Eu tenho um poder de camuflar, eu tenho um poder de mudar, eu não tenho um poder de mudar a situação, só camufla a situação. Entendeu? Aí o diabo, eu tô com problema de depressão. O diabo fala o que para a pessoa? Você precisa comprar isso, que você vai se preencher, você vai satisfazer. Se você comprar isso, você se satisfaz. Não é isso, você nunca vai se satisfazer. Você nunca vai estar feliz. Porque o que o diabo pode dar, você nunca vai ser feliz, irmão. Você nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. Então, é uma enganação demais você achar. É muita enganação você achar que as coisas materiais elas vão satisfazer as suas coisas. Não vai. Então você quer ver que é algo espiritual? É isso. É quando o inimigo ele faz você buscar coisas materiais, coisas que são dele. O inimigo, que o diabo falou para Jesus? Prostra-se diante de mim, tá vendo todo isso aqui, toda a terra, tá vendo todo os reinos? Se prostra diante de mim que eu te darei todas essas coisas. Entendeu? Ele falou desse jeito. O diabo falou desse jeito para Jesus, quando Jesus foi tentado lá no monte, quando estava de jejum. E outra coisa, viu, Thaís, quando você estiver de jejum, você vai ser atentada, viu? Porque o inimigo, ele não quer que você faça jejum. Sabe por quê? Porque quando você for fazer jejum, ele vai perder a guerra sobre você, vai perder o acesso a você, ele vai perder o comando a você, ele vai perder as rédeas que tem sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Uma mulher de jejum, um homem de jejum, um jovem de jejum, irmão, esquece, o diabo não toca. Porque quando Jesus, ele foi levado, eu estou te falando aqui, tá? Isso talvez até algo que Deus quer que você faça. Porque quem levou Jesus ao monte, quem levou Jesus ao deserto para fazer jejum, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se está falando para você, falando de jejum, é porque o Espírito Santo quer te levar a um nível maior nele. Entendeu? E quer tirar coisas na sua vida que eu não vou tirar, que pastor nenhum vai tirar, religião nenhuma vai tirar, e nada material vai tirar. Então,
Quando Jesus foi levado ao monte e foi fazer jejum, e fez o jejum de 40 dias lá, e fez o jejum de 40 dias no líquido, ele foi tentado. Ele foi tentado por coisas materiais. Entendeu? O inimigo ele vem querer usar coisas materiais para desviar Jesus do caminho, para desviar Jesus da direção. Sofia Artes, bom dia, abençoada. Então, quando você entra no jejum, o inimigo ele vai vir te atentar. Então, quando você entrar no jejum, esse livro aqui é a cultura do jejum do Luciano Subirá. Depois vocês puder, vocês compram ele. Na verdade, eu esqueci, Thaís, ontem eu esqueci, vou mandar o link. No finalzinho da live aqui, vou mandar o link do grupo e vou mandar os livros lá que eu tô lendo para vocês entenderem esses processos aí, para vocês verem. Um material muito bom vou mandar lá, para vocês edificar mais ainda a fé de vocês. E também vai ser um grupo de oração, né? Um grupo para a gente crescer junto lá. Então quando você vai fazer jejum, o inimigo ele vai te atentar, porque ele não quer que você faça. Porque o inimigo ele vai perder o acesso ao seu casamento, ele vai perder o acesso à sua área financeira, ele vai perder o acesso, ele não vai ter mais a chave, irmão. Quando você faz jejum, você muda a fechadura inteirinha da sua casa. Você muda a fechadura inteirinha da sua vida. Então o inimigo não vai ter mais acesso aos ambientes que ele tinha na sua vida. Ele não vai ter mais acesso aos ambientes da sua casa que ele tinha na sua vida. Quando eu falo casa, eu falo da sua vida. Então o diabo ele não vai ter mais acesso aos ambientes, né, de casamento, financeiro, dos seus filhos. Você vai estar sempre resguardado e com autoridade. Uma coisa é você ter poder. Uma coisa é você ter autoridade. Tem muita gente que tem poder, mas não tem autoridade. Né? Os presidentes têm poder. Tem poder, entre aspas, mas não tem autoridade. Entendeu? Às vezes, o diabo ele não vê você pela religião, ele vê você pela autoridade que você tem. O diabo ele não olha para você, a Sofia, a Thaís está indo na igreja. É uma mulher que vai na igreja todo domingo, ela vai toda quinta, ela vai toda quarta. A mulher, ela abre igreja e fecha igreja. E se pro diabo ele não está nem aí. O diabo ele não tem problema com quem vai para a igreja. O inimigo, o inimigo de sua alma, ele tem problema com quem ora e com quem jejua. O diabo ele só tem problema com pessoas que é de oração. O diabo ele só tem problema, vai ter dificuldade de agir na vida de pessoas que têm vida de oração e vida de jejum. Agora, se você vai na igreja, se você abre igreja, se você é diácono, se você é pastor, você pode ser qualquer coisa, irmão. Você pode ser apóstolo. O diabo ele não tem problema com formatura de teologia. O cara pode ser teólogo, formado em teologia, doutor em teologia, mestrado em teologia. O diabo está nem aí. O inimigo não está nem aí com isso. Então, o diabo ele só tem problema com pessoas que fazem jejum e que ora, que mantém a sua vida constante em oração e jejum. Como o salmista falava, né? Eu medito a tua palavra de noite. Estou falando para você ficar 24 horas com a Bíblia debaixo do braço, mas você ficar ali meditando na palavra. Igual aqui, a gente está aqui nessa palavra aqui de João 5,14. E fala o que aqui? Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E você começa a meditar nessa palavra. Você vai trabalhar agora, a Sofia vai trabalhar, tá aí, você vai trabalhar. E vocês começam a meditar na palavra. Senhor, a tua palavra diz que se eu confiar no Senhor, se eu crer no Senhor, se eu andar no Senhor, o que eu pedir, segundo a tua vontade, o Senhor vai fazer. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida durante o dia, nesse versículo. Estou falando que você tem que ler a Bíblia inteira durante o dia, ou então você tem que decorar o capítulo inteiro da Bíblia e para trabalhar. Não estou falando isso. Mas o diabo ele só tem problema com pessoas de oração. O inimigo ele não tem problema com pessoas que vão na igreja. E por quê? Porque o diabo tem muita gente dentro de igreja que é escravizada pelo diabo. Tem muita gente dentro de igreja que é escravizada pelo inimigo. Tem muita gente de igreja, irmão. Tem muita gente de religião, de igreja, que todo domingo ela vai lá na frente para o pastor pôr a mão na cabeça dela. Tem muitas pessoas dentro de igreja que todo domingo está lá na frente para o pastor pôr a mão na cabeça dela. Elas ficaram dependentes e dependendo do pastor pôr a mão na cabeça. O pastor, talvez o pastor, ele acabou de pregar uma palavra de cura, né? De fé, de cura. Aí a pessoa ela vai lá na frente ô pastor, me põe a mão na minha cabeça e no outro domingo põe de novo, no outro domingo põe de novo. Já tem até a marca da mão do pastor na cabeça dela.
Porque as pessoas elas estão doentes emocionalmente, elas estão doentes. O que é doente emocionalmente? Elas estão dando mais para o homem do que deveria dar para Deus. Então, quando você tem uma opressão, uma depressão, uma ansiedade, o diabo fala o que para você? Você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Você compra uma bolsa assim, aí a pessoa entra em dívida. A pessoa entra em dívida com mais dívida, em dívida e mais dívida, ela acha que aquilo ali ela ia ser feliz. Tem pessoas que entram em relacionamento achando que vai ser feliz, não vai ser. Então, tudo que o diabo oferece é só para camuflar. Tudo que o diabo oferece é só para camuflar. Ele não vai trazer na sua vida, ele não vai resolver nada. Nada. Ele quis fazer isso com Jesus no monte. Ele falou para Jesus, prostra-se diante de mim, que eu te darei todas essas coisas. Irmão, o diabo não tem nada. Ele acha que tem. O diabo ele não tem nada, ele acha que tem. Ele acha. Às vezes as pessoas acham que ter esse mundo aqui, isso aqui é passageiro, gente. Isso aí, bem, Jesus ele mesmo fala, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Irmão, isso aqui é passageiro. Por mais que você luta para conquistar coisa, você tem que lutar mesmo para ter sua casa, para dar o melhor para seus filhos. Irmão, mas isso aqui é tudo passageiro. Jesus ele ensinou, ele falou assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, o que é quiser ganhar a sua vida? É aquele que fica passando em cima dos outros, quer ver? Aquele que as coisas materiais é em primeiro lugar, aqueles que acham que as coisas materiais é tudo que a pessoa tem que ter para se sentir feliz, não é isso. É isso que Jesus está querendo dizer. Aquelas pessoas que acham que tem que comprar uma bolsa cara, um carro caro, ter uma casa boa, uma casa cara, de milhões, ou então precisa ter um relacionamento para achar que vai ganhar a vida, essa pessoa vai perdê-la. É isso que Jesus quis dizer. Não é que Jesus quer que você larga tudo e vive dentro da igreja, não é isso não. Ele passou algo assim, ele quis dizer, aquele que acha que as coisas materiais é em primeiro lugar, essa pessoa vai perder sua vida. Essa pessoa ela vai perder a direção de tudo. Ela vai perder o comando ali total da vida dela. E o que vai estar no comando da vida dela é as coisas materiais. A pessoa entra em dívida, mais dívida, mais dívida e mais dívida. Ela vai entrando em dívida, aí vai entrando em relacionamento que passando, saindo, só vai desgastando ela emocionalmente. Só vai desgastando, e a vida dela acaba. Como eu falei que a vida dela acaba? Porque ela não encontra mais saída. Né? Porque ela já. Aí é só Jesus é só Jesus para. Bom, Jesus ele faz você se sentir feliz sem nada. Coisa mais engraçada. Você se sente feliz, você se sente realizado sem nada. Bem, o apóstolo Paulo ele falava: eu não tenho tudo, mas possuo tudo. Eu não tenho nada, mas possuo tudo. Às vezes não é questão de ter muita coisa. A questão é possuir, irmão. Então o inimigo, quando a gente vai saber que é espiritual ou não, uma doença, é quando você olha, é quando a Thaís ou a Sofia, ela para e fala assim, ai, quando eu comprar isso eu vou ser realizado. Aí quando você vê que você está indo para esse lado, toma cuidado. Quando você começar a colocar as coisas materiais ou pessoas em primeiro lugar do que a presença do Espírito Santo, toma cuidado. Porque já começou a ir para o lado espiritual. O diabo começou a usar coisas para desviar você do propósito. Que é o propósito? É de primeiro buscar o Senhor. Quem vive no centro da vontade de Deus, meu irmão, está num lugar mais seguro da terra. A Bíblia fala, em vão o sentinela, em vão é os guarda, em vão é você ter planos médicos, os melhores médicos, em vão é você ter carro blindado, em vão é você ter muito dinheiro, em vão é você ter muitos amigos, em vão é você ter muitos seguidores no canal do YouTube, ou então no canal do Instagram, ou no canal de... Em vão é todas as coisas, se o Senhor não tiver com a pessoa. É bíblico isso, é em vão o sentinela se o Senhor não guardar a casa. É em vão, irmão. Não adianta você querer lutar demais, se mutilar todo, ficar tudo doido aí para ganhar esse mundo. Você vai perder você vai perder a vida, irmão. Você vai perder a vida. O que Jesus quis dizer é isso. Se você cair louco para ganhar a vida, louco, você vai perdê-la. Isso é muito forte, irmão. Isso está escrito em Mateus 16, 25.
É isso mesmo, Mateus 16, 25. Então, se você hoje buscar ganhar vida de forma material, ambiciosa, você vai perdê-la. Então, é isso que começa a levar para o lado espiritual. É isso que começa a levar para o lado espiritual. Então, você está com esse sentimento, começa a jejuar. Mas quando você começa a jejuar, você vai começar a sentir algumas provas. O inimigo vai começar... Não estou falando que só... Ó, quando você começa a jejuar, a coisa é mais doida. O diabo vai tirar você do propósito. Como? Ele vai começar a te oferecer coisas boas. Talvez a Thaísa, ela tá com... Ela começa a jejuar. A Thaísa e a Sofia começam a jejuar. E começa a aparecer coisas boas para distrair você. Coisas boas para distrair você. O que a gente falou um dia no versículo aqui? Que o diabo, ele, em Efésios 6, que ele fala assim, cuidado com as distrações, para você não cair nas distrações. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Então o inimigo, quando você começa a jejuar, quando você começa a entrar em Deus, não estou falando que sua casa vai virar de cabeça para baixo, não estou falando isso não, viu? Que é prova, você vai passar por provas ruins, não. O diabo, para ele tirar você do propósito, ele traz coisas boas. É isca. A gente falou isso sobre Efésios 6. Quer ver? Deixa eu colocar aqui Efésios 6. Rapidinho. Já a gente passa aqui a gente passa aqui para aqui o nosso Marcos. Olha o que diz Efésios 6 sobre as distrações. Efésios 6, 18. Ó, fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo. Orem por mim, cadê? Portanto, iluminem completamente o mundo da escuridão. Ó, fiquem firmes contra as armadilhas do diabo, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, quando vocês começarem a jejuar, quando você começa a jejuar, o seu esposo, o Mike, começa a jejuar, vocês começam a entrar na unção, sim, de jejum e oração, o diabo ele vai vir com armadilhas. Armadilhas não tem coisa ruim, não. Armadilha é só coisa boa. Armadilha é para distrair você. Então vai vir muita coisa boa. Ó, coisa boa para te pegar. Coisa boa para te arrastar. O diabo ele te dá com a mão e toma com as duas, viu? Vocês tomam cuidado. Então o jejum, o jejum, quando você vai entrar no mundo espiritual, quando você começar a entrar nesse mundo espiritual, o diabo ele vai usar coisas boas para distrair você. O diabo vocês têm que tomar muito, vocês têm que ter muito discernimento nisso. Não caia, nem tudo que é bom é de Deus, viu? Nem tudo que está funcionando é de Deus. Então tomam cuidado para o inimigo ele não pegar você e te destruir com algumas coisinhas. Então, quando Jesus começou a fazer jejum, o diabo foi lá e ofereceu para ele o melhor da terra. Quando a Thaís começa a fazer jejum, se essa pessoa fazer um corte isso aqui, as pessoas vão entender errado, né? Imagina, eu estou aqui falando, quando você começa a fazer jejum, o diabo vai querer te oferecer o melhor dessa terra. É porque a pessoa, se fazer um corte desse aqui, o povo vai achar que é outra coisa, mas não. Quando você começa a fazer jejum, o diabo vai usar as melhores coisas boas dessa terra para distrair você. É armadilha. O que você gosta, Thaísa? O que te atrai? Você acha, não, isso aqui já me fez pecar muito. O diabo vai colocar na armadilha. O que atrai a Sofia? O diabo vai colocar na armadilha. Porque você começa a jejuar. Você começa a entrar no mundo espiritual, onde o diabo não vai ter mais acesso à sua vida. Aí você começa a entrar no mundo espiritual, no mundo de oração, de jejum, o diabo não vai ter mais acesso aos ambientes da sua casa. Não vai ter mais acesso a seu esposo, não vai ter acesso mais ao seu marido, não vai ter acesso mais à área financeira da sua casa, não vai ter acesso mais à área emocional dos seus filhos, porque você começa a orar e jejuar e consagrar. E a oração do justo, a Bíblia fala que a oração do justo surte muito seus efeitos. Mas o inimigo ele vai começar a vir com as distrações, ele vai começar a vir colocar distrações, ele vai começar a vir colocar distrações nas armadilhas, como ele fez com Jesus. O diabo ofereceu o melhor da terra, ofereceu poder, ofereceu
reconhecimento, ofereceu bolsas boas, carros bons, casas boas, tudo para tirar ele do propósito. E o diabo ele acha que você ora e jejua por causa de coisas materiais. Aí o que ele fala? O que ele quis dizer para Jesus? Jesus, para de orar. Para que você está jejuando aí? É só você me adorar que eu vou te dar todas as coisas. Irmão, oração em jejum não é para ter coisas. Oração em jejum é para se aproximar de Deus. Oração em jejum, vida com Deus, irmão. Oração em jejum é para se aproximar para se aproximar com Deus. É para se aproximar do propósito maior que é a salvação. Então, oração em jejum, irmão, não é para ter coisas materiais, mas o diabo ele acha que tudo que a gente vai orar é por causa de coisas materiais. Aí o que o diabo falou para Jesus? Não, Jesus, não precisa de orar não. Você está orando para quê? Eu estou parafraseando aqui mais ou menos uma ideia que eles trocaram ali no monte. Foi mais ou menos isso. Porque se o diabo quis tirar a atenção de Jesus no jejum, quis tirar Jesus do jejum e da oração no deserto, é porque ele estava achando que Jesus estava ali orando e jejuando por causa de coisas materiais. Isso não era. Jesus estava orando e jejuando, era para cumprir o propósito de Deus na vida dele, que era a nossa salvação, né? Cumprir ali o propósito que Deus tinha colocado no coração do filho dele. Então, oração e jejum não é para ter as coisas. Por mais que você vai ter muita coisa, você vai ser sensível ao mundo espiritual. Vocês vão orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Vocês vão colocar a mão sobre os demoniados, eles vão ser libertos. Vocês vão orar pelo cego, ele vai ver. Você vai orar pelo surdo, ele vai ouvir. Irmão, se vocês chegarem no hospital, vocês começar a fazer visita em hospital, vocês vão ser usados. Vocês vão ter mais ousadia. Entendeu? Vocês vão ser mais sensíveis espiritualmente em todas as áreas. Então o diabo, quando você começar a entrar em Deus, jejuar e oração, jejum e oração, o papel dele é usar as coisas materiais, coisas boas, para te distrair você. Então o que fala que vistam-se com toda a armadura de Deus, ou seja, jejue muito, ore muito, para ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Então o papel do inimigo é distrair você. O papel de Satanás é tirar você do propósito. O papel de Satanás é tirar você do caminho da salvação. Porque o nosso propósito aqui na terra não é ter coisas. Nós temos uma vida melhor que essa vida aqui, irmãos. Nós temos um lugar que é incomparável à terra. Nós temos um lugar que é incomparável a esse lugar que hoje nós vivemos, que é onde você está vivendo, onde você mora. Que o propósito de Jesus, que ele veio para cá, é para te salvar, irmão, da terra. Não é para te salvar na terra, é para te salvar da terra. E para te levar para o céu. A Bíblia fala que ele voltaria ao Pai, entendeu? E ele prepararia moradas para nós. Então, o maior propósito de Jesus não foi dele morrer por você ter tudo aqui na terra. Por mais que a Bíblia fala que ele vai nos abençoar em todas as coisas aqui na terra, mas esse não é o propósito. O propósito de Jesus não foi te salvar para você ter de tudo. Não é. Entendeu? O maior propósito dele foi salvar você, para você ir para um lugar, irmão, que é 1000 vezes melhor que a terra. 1000 vezes melhor que isso aqui tudo, que você acha que é bom. Você pode ter carros e carros, você pode ter casas, reconhecimento. Irmão, isso não vale nada. Sabe por que não vale nada? Porque foi o diabo que ofereceu isso. Tudo que o diabo oferece não vale nada, irmão. Então, como saber, Thais Rocha, que é espiritual? Vai para o jejum. Muitas doenças, muitas dificuldades que estão acontecendo na sua vida é espiritual. Toma cuidado. Jesus falou, tem coisa na vida da Thaísa, tem coisa na vida da Sofia, tem coisa na vida do Márcio, tem coisa na vida de qualquer um. Tem muitas coisas na minha vida que é espiritual. Só vai sair através de jejum e de oração. Jesus falou isso para os discípulos. Os discípulos não deram conta de resolver um problema lá. Ele falou, é através de jejum e oração. Tem situação, tem demônios, tem doença que é espiritual. E talvez você está com uma doença aí, não resolve a doença de jeito nenhum, é espiritual. Então tem que tomar cuidado que muita coisa é espiritual. Muita coisa travada na sua vida é espiritual. Muita coisa na sua vida que está travada é porque você foi lá na armadilha e fisgou lá na armadilha lá
você fisgou ali o que o diabo colocou e você está ali achando que aquele ali vai ser sua solução. A sua solução, irmão, é jejum e oração. Estou falando de jejum e oração não é evangélico não, viu? Jejum e oração não é coisa de crente não. Jejum e oração, pessoal, não é coisa de religião não. Eu tô passando para vocês um instrumento, uma arma poderosa, entendeu? Que a sua vida vai destravar, irmão. A sua vida vai romper. Não tô falando aqui de algo religioso, de igreja, de religião. Não, tô falando aqui de coisas, entendeu? Até porque Jesus nem falava de religião. Jesus não gostava de ficar nem perto daqueles religiosos. Jesus gostava de ficar no meio dos discípulos, no meio do povo. Entendeu? Então Jesus não gostava nem de ficar no meio dos religiosos. Vocês podem ver que Jesus ele nem falava de religião. E quando vinha falar de religião para ele cortava no meio. Ele falava que religião só tinha hipócrita, religião só tinha pessoas que eram como sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Entendeu? Religião só tem pessoas que em vez de levar você até a Deus, atrapalha. Religião só faz você ficar amarrado dentro da igreja, amarrado, dependendo de pessoas. Entendeu? Eu gosto muito de igreja, eu gosto muito, não falando de religião. Porque religião não presta, irmão. Religião nenhuma presta. Religião não presta nenhuma. Religião nenhuma presta. Jesus não veio falar de religião. Nenhuma religião presta, nenhuma. Nem a B, nem a C, nenhuma presta. O que vai te levar para o caminho certo é Jesus. É Jesus. Entendeu? Então, comecei numa igreja. Então, comece na igreja. Mas não fica focando em homens, não fica focando em pessoas, não. Eu comecei na católica, comecei na evangélica. Não, você vai, mas não fica focado em homens, não. Porque se você ficar olhando em volta da igreja, a vida dos outros, ou então alguém que não te cumprimentou, ou pastor, ou padre que não te abençoou alguma coisa, irmão, e você leva isso pro coração, você vai achar isso em todos os lugares. Tem gente que vai pra igreja, tem gente que vai pra sua religião aí, ela não consegue fazer nada, porque ela depende tanto dos outros, das pessoas lá dentro, ela esquece de Deus. Então, Jesus ele não gostava nem de falar de religião. Quando falava de religião para ele cortava e ele não gosta nem de ficar no meio dos caras. Por quê? A única saída hoje é Jesus. A única saída hoje eu vou na igreja todo domingo, eu vou toda quinta, eu ministro lá louvor, né? Eu vou no sábado, né? Eu vou, não tô falando que não vou não, talvez o rapaz aí deve ser desviado, deve que ficou ferido na igreja. Não, eu nunca fui ferido em igreja nenhuma. Igreja nenhuma nunca me feriu, pessoal. Sabe por que nunca me feriu? Porque eu nunca dei para a igreja o que eu deveria dar para Deus. Eu não fico dando atenção se o pastor falou aquilo, se o irmão não me cumprimentou, se aconteceu aquilo, se aconteceu aquilo, se não aconteceu, se não me convidaram. Não, irmão, eu não fico dando atenção, eu não fico dando a homens. Eu não fico dando para a igreja o que eu devo dar para Deus. Eu vou para a igreja para glorificar o nome do Senhor, para mim tocar, glorificar o nome dele, ministrar. Eu não vou para dar para homens o que eu tenho que dar para Deus. Né? Eu não dou minha atenção para pessoas, eu dou minha atenção para Deus. Então eu não sou um cara desviado e tô aqui injuriado com a igreja. Não, nunca fui ferido em igreja. Eu nunca fui ferido assim. Porque quando você é ferido por pessoas, porque você deu para ela o que você deveria dar para Deus. Entendeu? Quando a Thaís, a Sofia, ela é ferida por pessoas, ferida por religião, ferida por ambientes, é porque ela deu para esses lugares o que ela deveria dar para Deus. Não, meu irmão, atenção e confiança e fé é só para Deus. Não dê a homens nenhum. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar aqui de Marcos, não já foi para outro canto, porque talvez Deus quer falar com você. Talvez, porque aqui, por mais que a gente prepare a palavra, né, eu já acordo ali, já preparando a palavra, orando, por mais que a gente já acorde, mas quem dá a direção é o Espírito Santo. Então, se a gente está falando de jejum e oração, e falando de doenças espirituais, de situações espirituais, então vocês entrem nisso. Entrem em jejum e oração não é religião. Jejum e oração não é coisa de crente. Jejum e oração não é coisa de católico, não é coisa de espírito, não é coisa de nada, não é nada disso. Jejum e oração é o que Deus entregou para você se fortalecer contra as astúcias,
armadilha do diabo, contra os dados inflamados dele. É para você ficar mais forte espiritualmente, porque o mundo espiritual em sua volta, a Bíblia fala que o diabo está como um leão rugindo para te pegar. Entendeu? O diabo está como um leão. Então você vai dando atenção para outras coisas e ele vai colocando. O diabo ele sabe que ele vai colocar na armadilha. Igual que fala, ó. Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Aqui não é ficar firme contra o diabo. É ficar firme contra as armadilhas do diabo. O diabo, irmão, você não precisa ter problema com o diabo, não. Você não tem problema nenhum com o diabo. Porque Jesus já venceu o diabo na cruz. O maior problema que você tem é contra você mesmo. O maior problema que você tem chama eu. Fala assim, eu, você que está aí. O meu maior problema é eu. O maior problema sou eu. Você tem que falar desse jeito. O seu problema não é o diabo, irmão. Porque o diabo já foi vencido na cruz. O seu problema não é... Aqui fala aqui, ó. Para ficar firme contra as armadilhas do diabo. Não é contra o diabo. O diabo não tem poder mais sobre você. O diabo não tem mais o poder sobre a Thaísa. O diabo não tem poder mais sobre a Sofia. O diabo não tem poder sobre você mais. Você que está me ouvindo, o diabo não tem poder sobre você. Porque já foi vencido na cruz. O que o diabo ele usa é o que você gosta. O que o diabo está usando hoje para colocar as armadilhas para te atrair.